Para os nossos corações, amém? Saímos da nossa casa na expectativa de sermos ministrados pela palavra. Deus, Ele possa ministrar, falar aos nossos corações e nos abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos apresentar o teu servo, apresentar, Senhor, este momento, a ministração da palavra, Senhor. Pai, venha falar, Senhor, aos corações nessa noite, venha edificar, Senhor, as nossas vidas através do Evangelho. Deus, usando o teu servo para transmitir esta palavra que o Senhor já colocou em seu coração, que nós possamos ser edificados e fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Alô, glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho a qual escreveu Lucas. Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar lendo o versículo 8 e 9. Glória a Deus. Desde já, gostaria de agradecer a Deus por esse momento na sua presença, agradecer ao meu pastor pela confiança, ao pastor Tiago, aos obreiros e aqueles que aqui se encontram para ouvir a palavra do Senhor, para cultuar a Deus, para receber suas vitórias, para entregar a Deus a sua adoração, para fazer suas orações e contar os testemunhos que Deus Ele tem feito em nossas vidas. Os irmãos que encontraram Lucas, capítulo 15, eu vou estar lendo o versículo 8. Segundo a minha versão diz assim: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pregar com a temática valores perdidos. O tema da mensagem de hoje será valores perdidos. Quando nós trazemos e falamos de valores perdidos, logo nós pensamos no dinheiro. Podemos pensar em uma pessoa que perdeu uma carteira, podemos pensar que uma pessoa que perdeu um carro ou um ágio de alguma coisa que pagava e aconteceu algum imprevisto e ela acabou perdendo. Podemos pensar de uma pessoa que foi lesada de alguma forma e perdeu alguns valores. E nós logo vamos entender que uma pessoa ela pode perder alguns valores. Isso é a primeira coisa que vem em mente. Mas se nós olharmos para a Bíblia e formos analisar a perda de valores, a qual Deus estava dizendo, ou qual a Bíblia de Deus ela vai dizer, nem sempre está relacionado ao dinheiro, à prata, ao ouro, ao cobre, às pedras preciosas. Mas a Bíblia às vezes fala valores, esses valores está estipulado o que? Aquilo que você dá valor. Nem sempre aquilo que tem valor as pessoas vão dar valor, e nem tudo aquilo que às vezes não tem valor as pessoas vão dar valor. Por isso existe vários tipos de valores. Por isso que nós podemos ver que o valor verdadeiramente vai ser aquele que você dá a alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algum objeto. Não simplesmente o valor que aquela pessoa ou aquele objeto tem, e sim a valorização que nós damos àquele objeto ou àquele algo. Vendo isso, Lucas agora vai escrever, e ele vai narrar agora, quando ele vai trazer Lucas capítulo 15, ele vai trazer para introduzir no texto da mensagem, ele vai trazer 3 tipos de valores que nós vamos entender que os fariseus, Jesus estava querendo ensinar os fariseus a ter, os religiosos a ter, e Jesus não estava falando em si somente do vil metal. Logo nós podemos ver que a primeira parábola, Jesus estava dizendo de pessoas que perderam
seus ofícios ou trabalho. Os fariseus, os religiosos eram chamados para estar pregando o Evangelho. Estavam agora exercendo o seu ministério. Estavam agora para estar ali cumprindo aquilo a qual eles estavam fazendo. Não porque verdadeiramente Deus queria eles lá, porque o próprio Jesus vai dizer: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. E o próprio Deus vai reprovar os escribas e os fariseus, seus comportamentos, suas atitudes e aquilo que eles estavam fazendo. Mas só que Jesus, ele estava valorizando, se nós podemos ver, que eles tinham que valorizar aquilo que eles estavam fazendo. E muitas das vezes, muitas pessoas estão ocupando cargos ou vivendo coisas na sua vida a qual nem mereciam, mas só que eles agora não vão valorizar aquilo que Deus tem estendido, ou aquilo que Deus tem permitido eles estar vivendo. E logo nós podemos entender, quando esse texto está falando isso, é que Deus estava querendo dizer, através dessa palavra, que nós temos que valorizar tudo aquilo que Deus está nos entregando. Muitas pessoas não vão valorizar aquilo que Deus está entregando. Por que muitas pessoas não vão valorizar? Porque o seu coração não está naquilo. Tem pessoas que têm tanta graça, elas são cercadas de tantas bênçãos, ela tem saúde, ela tem tudo, Deus cerca eles de bênçãos, mas eles são pessoas ingratas. O próprio Deus, ele vai falar que o povo de Israel eram pessoas ingratas, porque Deus tirou ele da escravidão, tinha dado prata, tinha dado ouro, tinha dado terra, tinha dado casa, tinha dado família, tinha dado filhos, tinha dado tudo. Mas só que a Bíblia vai dizer que Israel não valorizou, não reconheceu a Deus, não foi grato a Deus. E eles vão agora sofrer, padecer e perder aquilo que Deus estava trazendo na vida deles. Quando nós não valorizamos aquilo que Deus tem estendido, ou aquilo que Deus tem permitido na nossa vida, nós podemos perder aquilo que temos, ou podemos perder aquilo que ganhamos. Nós podemos ver que muitas pessoas na Bíblia vão perder aquilo que Deus tem estendido. E era isso que Deus estava trazendo para os fariseus e os saduceus. A segunda parábola estava falando de pessoas com muitos valores que estão perdendo alguns. Logo nós vamos ver na dracma perdida. Tem pessoas que têm tantos valores, têm tantas bênçãos, são cercados de tantas coisas, que eles agora vão acabar perdendo alguns. Mas por que as pessoas muitas das vezes vão perder? Porque não valorizam, porque não sabem administrar, porque não tem estrutura para viver tudo aquilo que tem ganhado ou tem recebido de Deus. Mas a Bíblia nos mostra e nos ensina que essas pessoas que estão perdendo aquilo que Deus tem entregado, porque tem muito, a Bíblia vai dizer que aquela pessoa ela tem que não perder, mas ela tem que procurar e voltar a viver aquilo que ela tinha. Quantas pessoas têm perdido e ela tem deixado, não, eu já perdi, não, eu estou perdendo, e não tem procurado, não tem lutado, não tem orado, não tem buscado em Deus para que Deus venha restituir aquilo que ela tem perdido, ou aquilo que o inimigo tem roubado. Mas o texto é bem claro que aquela mulher ela vai agora procurar, ou seja, ela tem uma iniciativa. E quando falamos de procura biblicamente, nós temos que procurar em Deus para que Deus venha restituir. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que vai agora trazer sobre nós até aquilo que perdemos. Mas para isso nós temos que o quê? Nos humilhar, nós temos que nos arrepender, nós temos que buscar a Deus, para que Deus venha restituir, seja o que perdemos, seja valores que perdemos na família, seja na saúde, seja na finança, seja no ministério, seja em qualquer área, nós temos que lutar. Mas como é que nós vamos lutar? Não são com as nossas armas carnais, não é com coisas, as armas, a nossa milícia não é carnal, mas somos com armas espirituais. Se nós não entendermos isso, nós não vamos recuperar o que nós temos perdido, e Deus não vai restituir os valores perdidos. A terceira parte da parábola, Jesus agora estava trazendo
pessoas que têm trocado valores. Isso agora é o mais comum hoje, se nós formos olhar dentro da igreja. Pessoas aceitam Jesus, recebem o primeiro amor e elas oram, e elas valorizam a palavra, elas valorizam o tempo de oração, elas valorizam a comunhão, elas valorizam tudo que Deus faz por ela, tudo ela é grato por tudo que Deus fez, as coisas simples ela é grata, ela é submissa, ela é obediente, mas com o tempo muitos vão perder a alegria e vão deixar de valorizar aquilo que Deus valoriza. E foi isso que aconteceu nessa parábola. Esse jovem deixou de valorizar aquilo que Deus valoriza e começou a valorizar somente desejos e vontades e sonhos, todo isso carnal, pensando carnalmente, pensando nas suas vontades, nas suas vaidades, nos seus desejos. E a Bíblia vai dizer que isso vai fazer com que ele vai falar para Deus: Senhor, eu não valorizo mais tanto aquilo que o Senhor tem para mim, eu só valorizo aquilo que você tem. E nos evangelhos nós vamos ver Deus ensinando quantos são as pessoas que estão na igreja porque valorizam aquilo que Deus pode dar e não simplesmente o que Deus ele é, porque tem se invertido valores. O que nós mais vamos ver hoje são inversão de valores. E Deus ele nos ensina através da vida desse jovem que há tempo de se arrepender, há tempo de voltar atrás, há tempo de reconhecer, e há tempo que nós viemos voltar ao local, ao princípio, lembrar de onde caímos, a prática das primeiras obras e do primeiro amor. O que é o significado do valor? Está ligado à importância ou reconhecimento dado a uma pessoa ou uma coisa. O valor, nós que vamos agregar ou nós que vamos colocar a algo. Tem pessoas que vão valorizar a família, tem pessoas que não vão valorizar, tem pessoas que vão valorizar as bênçãos de Deus, tem pessoas que não vão valorizar, tem pessoas que vão valorizar a saúde, tem pessoas que não vão valorizar. É o valor que você coloca. E a mídia e as coisas vão levar nós a entender e vai levar nós a pensar que somente tem valor aquilo que tem um alto preço, referindo ao quê? Ao dinheiro, ao consumismo, às vaidades, aos desejos. Por isso que muitas pessoas se frustram, muitas pessoas vão agora ficar entristecidas porque não têm adquirido aquele valor que a mídia tem estipulado, que as pessoas têm estipulado. Até pessoas são agora valorizadas pelo que têm. Isso vai falar de valores que muitos têm colocado a coisas e pessoas. Nem sempre uma pessoa ou um objeto tem um valor que é dado. Tem pessoas que valorizam muito pessoas ou coisas que não têm valor. Tem pessoas valorizando quem desvaloriza ela. Tem pessoas desvalorizando quem maltrata, quem oprime, tem pessoas que valorizam pessoas que não eram para ser valorizadas. Tem pessoas que vão dar valor demais a objetos e coisas a qual não tem tanto valor. Mas aquela pessoa colocou valor naquilo, colocou valor em coisas, colocou valor demais no carro, colocou valor demais na casa, colocou demais na roupa, colocou valor demais em coisas terrenas. E nem sempre também tudo aquilo que nós damos valor quer dizer que não tem. Tem pessoas que não dão valor a coisas, mas aquelas coisas têm valor. Tem pessoas que não vão dar valor em coisas que têm valor. Por quê? Porque para ela aquilo não tem valor. E os valores são estipulados por aquilo que nós queremos, por aquilo que ambicionamos, por aquilo que desejamos, pelos nossos sonhos, os nossos projetos. E nem sempre os nossos projetos é aquilo que Deus quer, ou aquilo que nós mesmos queremos, mas são coisas a qual nós somos agora praticamente induzidos ou puxados a querer. Eu quero isso porque dizem que é bom, eu quero isso porque as pessoas dizem, eu quero isso porque a mídia mostra, eu quero isso porque somos agora levados a querer. Mas quando temos aquilo, ou conquistamos aquilo, nós já não se alegramos mais, porque aquilo não era um desejo nosso, não era um valor que nós queríamos. Porque quando é algo que nós queremos, nós buscamos, conquistamos e valorizamos quando temos. Mas quando é coisa que nós não queremos, nós não vamos valorizar. Nós vamos ter
adquirir aquilo ali, logo nós vamos ter outros valores, outras vontades, outros sonhos, outras vaidades, outras ambições. Porque na verdade nem nós mesmos temos valores estipulados. Porque uma pessoa que ela tem valores, ela tem ideais, ela tem projetos, ela não vai ser manipulada por pensamentos de A ou de B, pelo que falam, pelo que dizem, por valor de mercado e por valores que pessoas dão, mas ela mesma vai estipular valor do que tem valor para ela. E nós como cristãos temos que valorizar aquilo que Cristo valoriza. Nós como cristãos temos que valorizar aquilo que Cristo Ele manda valorizar, a começar das coisas espirituais. Nós podemos ver o que a Bíblia ela vai dizer sobre valores. Marta e Maria mostra pessoas que agora vão escolher aonde colocar o quê? O seu coração, colocar os valores. As duas estavam no mesmo lugar, mas só que uma vai colocar valores no trabalho, outra vai colocar valores no relacionamento com Cristo. Até na igreja, até com Deus, muitos vão colocar o quê? Valores em trabalhar, em se envolver, em fazer alguma coisa. Na nossa casa também, muitos vão colocar valores somente em trabalho, mas não vai valorizar tanto o relacionamento. E nesse texto nós podemos ver que nós podemos escolher o que nós vamos valorizar mais, o trabalho ou o relacionamento. Muitas pessoas justificam que trabalham para ter um bom conforto, para dar um bom conforto, para ter um bom relacionamento com a casa e com a família, mas no decorrer do caminho acabam se perdendo. E esse texto é muito importante, porque nós temos que entender que nós temos que trabalhar e nós temos que ter relacionamento, mas nós temos que discernir o que é mais importante, qual é o momento que nós temos que viver. Tem pessoas que só querem trabalhar, só querem dedicar tantas coisas, mas elas não valorizam os relacionamentos. Relacionamentos esses com Deus, com a esposa, com os filhos, com o marido, com a família. Ela não vai valorizar o quê? Os relacionamentos. Por quê? Por causa do coração, por causa dos desejos, onde ela colocou valor. Às vezes ela até começou bem, mas no meio do caminho ela se perdeu. Ela começou valorizando uma coisa e estava buscando chegar àquele propósito que ela dava valor, mas no caminho ela acaba se perdendo. A Bíblia também vai dizer, em Mateus 13:44, nós podemos ver ali, a Bíblia dizendo pessoas que valorizam coisas dessa terra e pessoas que valorizam coisas espirituais. Você pode valorizar, e por que muitas pessoas vão valorizar coisas espirituais e muitas pessoas vão valorizar coisas dessa terra? A Bíblia vai dizer que onde está o seu tesouro, está seu coração. Quando nós valorizamos a salvação, as coisas do céu, as coisas de Deus, o relacionamento com Deus, nós vamos priorizar as coisas do céu. Quando o nosso coração está preso em coisas dessa terra, em conquistar, em querer, ambicionar, o nosso coração ele vai se apegar mais às coisas dessa terra. Então nós podemos ver também em Mateus 13:47, quer dizer 44, nós podemos ver agora o que? Pessoas que vai agora atribuir valores. Elas vão dedicar mais valores a coisas que são terrenas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus também 13:47 agora vai mostrar os valores que nós temos que dar a vidas, a pessoas, a almas que se entregam a Cristo, que vão a Cristo, pessoas que estão conosco, pessoas que participaram do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, ou fizeram parte da nossa história. Nós podemos ver os 10 leprosos também. Nós podemos ver que eles não lembraram de todos que fizeram parte do quê? Da sua história. Eles agora alcançaram algo de Deus, mas eles não lembraram de todos. A Bíblia diz que somente um vai lembrar de Deus, vai lembrar de Jesus, vai lembrar de quem deu conselho, vai lembrar de quem ajudou, vai lembrar de quem passou o direcionamento e vai lembrar de quem vai liberar a bênção sobre ele. Mas a Bíblia vai dizer que 9 não vai lembrar.
9 agora não vai valorizar aquilo que Deus tem feito e as pessoas que Deus tem usado para acrescentar coisas na sua vida. E a Bíblia vai dizer que somente aquele que valorizou, que vai receber mais bênçãos. Você pode até ser ingrato, você pode até não valorizar o que Deus e pessoas fazem para você, mas isso vai trazer grandes perdas, grandes maldições, portas fechadas para você. Porque são semeaduras. Quando você não valoriza aquilo que Deus está fazendo, que pessoas estão fazendo, você vai atrair para você o desprezo, vai atrair para você portas fechadas, vai atrair sobre você a mesma coisa que você está plantando. Mateus também, Jesus agora vai falar o valor do ensino, vai falar de um sacerdote, que ele agora tira no seu ensino coisas velhas e coisas novas. Ele vai trazer agora valores de coisas velhas e coisas novas. Isso vai falar agora de uma pessoa a qual ele é instruído na palavra do Senhor. Ele vai trazer, parafraseando, os ensinamentos da palavra do Senhor, tanto do Antigo Testamento como do Novo. E ele agora vai lançar pérolas, ele agora vai lançar ao povo riquezas, que agora abrirão portas para ela nesse mundo, no porvir, coisas que vão ser liberadas dos céus, do reino de Deus, bênçãos, e vai liberar também coisas aqui nessa terra, que você através da fé, que nós através da fé, nós podemos agora tomar posse e vivemos grande bênção. Mas essas bênçãos só vai ser liberadas se nós começarmos a valorizar o que é espiritual primeiro. Se o nosso coração estiver somente nas coisas da terra, nós vamos perder a visitação, porque a bênção de Deus ela só vai ser se nós valorizarmos primeiro o que é eterno, somente aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus, e aí sim as bênçãos da terra serão liberadas. Por isso que Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele manda, ele nos ensina, nos instrui que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, o tesouro das coisas dos céus, e ele que vai acrescentar o tesouro da terra. Só que nós invertemos, nós buscamos, trabalhamos, insistimos em querer buscar coisas da terra. Nós invertemos os valores, invertemos os princípios, invertemos aquilo que Deus tem ensinado, tem instruído. E nós podemos cair naquele versículo que eu costumo dizer muito, que a Bíblia vai dizer que a bênção de Deus não acrescenta dores. Mas quando as pessoas ela vai buscar para a sua força, pelo seu esforço, pelo seu mérito, ele agora vai atrair sobre você cansaço, fadiga, dores, perdas, prejuízos, porque ele está buscando na sua força. Porque a bênção de Deus ela não vai acrescentar dores. Jesus ele vai dizer que pessoas tinham muitas posses, dificilmente entrariam nos céus, por causa do quê? Dos valores que elas estão com o coração preso. Não era pela riqueza. Você não deixará de ir no céu por ser rico, por ter casas, por ter tesouros, por ter dinheiro, por ser ricos. Não, você vai deixar quando o seu coração estiver naquilo. No final ele vai concluir que aquele que tem amor ao dinheiro, ou aquele que valoriza mais ao dinheiro, não é aquele que usa o dinheiro para usufruir das coisas dessa terra, porque a Bíblia vai dizer que nós vamos usufruir do melhor dessa terra, mas o seu coração não pode apegar com ela. O seu coração não pode apegar com carro, não pode apegar com dinheiro, não pode apegar com viagem, não pode apegar com nada dessa terra. Você sim tem que usufruir, você sim tem que viver tudo isso, mas o seu coração não pode estar preso. Quando uma pessoa ela está presa em coisas dessa terra, e muitos vão dizer: eu não, eu priorizo as coisas de Deus, eu valorizo as coisas de Deus, eu busco primeiro as coisas de Deus. É bem simples. Eu também costumo dizer, é quando acontece alguma coisa para decidir, e você vai decidir se você vai escolher ficar nas coisas de Deus ou ficar nas coisas que envolvem os seus desejos
as suas vontades. Quando nós agora somos testados por Deus, Deus não estava dizendo que era o dinheiro do jovem rico que iria fazer ele, mas eram as decisões que ele ia tomar valorizando o dinheiro. Se você chegar em muitos crentes e falar, se eu te der um emprego, se eu te der um carro, e tudo isso for no horário do culto, for no horário da oração, for no compromisso que ele tiver feito com Deus primeiramente, ele larga o compromisso e vai simplesmente olhar para o céu e falar, Deus entende. Mas nós estamos falando de princípios, estamos falando de decisões, estamos falando de compromisso. Nós estamos falando de propósito que firmamos no altar. Estamos falando de palavras que lançamos com Deus. Estamos falando de compromisso que fizemos perante Deus, de votos. Nós estamos falando de coisas que saem da nossa boca, palavras, de coisas que afirmamos. Aí depois nós não entendemos por que as coisas estão travando, por que as coisas não estão dando certo. Porque nós temos desvalorizado as coisas de Deus. Nós temos agora não valorizado as bênçãos que Deus ele tem feito por nós. Deus ele tem trazido tantas bênçãos na nossa vida, mas na hora de sermos gratos a Deus, nós esquecemos. Na hora de nós sermos fiéis a Deus, nós esquecemos. Abraão ele colocou o coração em Isaac. Deus vai provar Isaac. Deus vai provar com Isaac. Quando nós colocamos o coração em alguma coisa, Deus ele vai provar. Tem pessoas que colocam o coração no emprego, Deus prova ele no emprego. Tem pessoas que colocam o coração em dinheiro, Deus prova. Tem pessoas que colocam o coração nos bens, Deus ele vai provar. Porque Deus vai provar onde nós colocamos o nosso coração. Ele vai dizer para Abraão, está provando Abraão por causa do seu coração. Quando o nosso coração ele tem tendência a abraçar, a desejar, ou agora ficar tendencioso a abraçar mais as coisas que são da terra, as bênçãos, do que o próprio Deus, Deus agora vai nos testar, Deus agora vai nos provar. Mas nós temos que valorizar o quê? Os princípios do reino. Muitas pessoas têm colocado no coração em tesouros errados, por isso que tem se frustrado, por isso que os seus sonhos não dão certo, por isso que as coisas dele não vão para frente. Por isso que ele planeja, ele projeta, ele pensa que vai dar certo, parece que vai dar certo, mas no final dá errado. Porque ele não envolve Deus, ele não procura saber o que Deus quer, ele não procura saber o que Deus tem para ele, mas só que ele vai segundo a sua visão, segundo o seu entendimento, segundo a sua direção, segundo aquilo que ele acha que vai dar certo. E no final acaba se frustrando, acaba às vezes se ofendendo com Deus, e querendo culpar as pessoas que estão ao seu redor, mas na verdade é porque nós não temos ouvido os conselhos que Deus ele tem trazido. Abraão tinha tanta fé e tanta convicção no que Deus ia fazer com ele, que quando foi decidir, ele falou assim, não importa o caminho que eu pegar, o que importa é que a bênção de Deus está comigo. É como se alguém falasse para você, você quer trabalhar onde? Você quer trabalhar num cargo que vai ganhar 20 mil? Você quer trabalhar num carro que ganha um salário mínimo? Ele falou, não importa aonde eu vou trabalhar. O que importa é eu ficar no centro da vontade de Deus. E quando eu ficar no centro da vontade de Deus, Deus vai me prosperar onde eu estiver. Mas só que o problema é que é fácil você falar isso. Mas o difícil é você obedecer quando você é testado em valores. Coisas que você quer, coisas que você almeja, coisas que você deseja, sonhos que você quer realizar. Aí é onde que você vai falar, ah não, Deus também pode estar nesse negócio. Mas só que Deus já avisou, Deus já falou. Abraão ele falou, não importa onde que eu vou, porque a bênção não está aonde eu irei. A bênção está naquele que vai abrir as portas. Só que tem pessoa que pensa que é os caminhos que vão levar ela à bênção. Mas não é os caminhos. O caminho mais ruim, se você estiver dentro do centro da vontade de Deus, te levará à bênção. E o melhor caminho, ele vai te levar à perdição, à ruína e à destruição, como aconteceu com Abraão e com Ló. Não é os caminhos, não é o que você consegue ver, não é as riquezas que você consegue palpar, não é os cálculos que a sua mente consegue calcular. É se Deus está no negócio, é se Deus abençoou, é se Deus autorizou, é se isso Deus tem para você. Porque senão a bênção pode virar maldição. Mas aquele que está no centro da vontade de Deus, até aquilo que era maldição vai se tornar bênção.
Terra infrutífera começa a frutificar, como aconteceu com Isaac. Lugar que não era para crescer, a pessoa cresce, prospera, desenvolve. Por quê? Porque a bênção de Deus está com ele, porque ele está em obediência. E tem pessoas que estão no local certo, no caminho certo, fazendo o curso certo, estudando no lugar certo, mas não vai prosperar, porque não é o centro da vontade de Deus, porque ele está se relutando contra a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, para que a gente não venha relutar contra Deus, não venha relutar contra os propósitos, os desígnios de Deus, porque isso só vai trazer dores, prejuízos e perdas. Quantos na igreja já tem tempos que está na igreja e não alcançou aquilo que queria ou aquilo que desejava, porque ele não valoriza aquilo que Deus tem falado? Quando nós viemos à casa de Deus, Deus ele tem conselhos, Deus ele tem ensinamentos, Deus agora ele tem palavra de vida, palavra de esperança, palavra de prosperidade. Deus, através das Escrituras, vai agora trazer os caminhos que vai levar nós a vivermos as bênçãos de Deus. Deus agora vai revelar através da sua palavra, através dos profetas, através dos ensinamentos. Só que nós valorizamos, às vezes até o ensinamento, mas só que nós não praticamos. Nós não queremos agora submeter, nós não queremos obedecer aquilo que Deus está falando. E você vai viver a bênção porque Deus falou, se você não obedecer, não vai. O povo de Israel, eles receberam palavra de vitória, palavra de bênção, palavra de esperança. Morreram tudo no deserto porque não valorizaram aquilo que Deus estava falando. Não obedeceram aquilo que Deus estava falando para fazer. Mas eles foram ingratos, murmuraram, reclamaram. Muitos, eles vão tomar suas decisões. E quando vai acontecer coisa errada, vai querer culpar Deus. Vai querer falar, Senhor, mas por que minha vida está assim? Eu estou na sua casa. Aí Deus olha e fica falando assim, você está na minha casa, eu te dei um conselho, eu te dei um ensinamento, eu mandei você mergulhar como profeta, eu te mandei você mergulhar num rio, você foi para outro, o direcionamento foi para a direita, tu foi para a esquerda, eu mandei você subir, você desceu, eu mandei você descer, você subiu. Então por isso que você não chegou ao lugar. Não basta estar no lugar certo, temos que fazer a coisa certa. Não basta você estar no local de oração, você tem que orar uma oração que venha a ser com sabedoria, com entendimento, com maturidade. Você tem que fazer uma oração a qual Deus venha trazer com entendimento, segundo a palavra de Deus. Tiago vai falar, oreis e não recebeis porque pedis mal. Quantas pessoas estavam ali? 2 homens orando, a Bíblia vai dizer, e um saiu justificado, um viveu a sua bênção e outro não. E os 2 estavam na igreja, os 2 estavam no templo, os 2 estavam ali no local certo. Um viveu a bênção e outro não. Não é o local que vai trazer a bênção, é o que nós